Boa noite. Como eu estava dizendo para vocês, faz tempo que eu não vejo uma noite, ou pelo menos num horário como esse, uma temperatura de 21 graus aqui em Paulo Afonso. E não que nunca tenha passado por isso, e confesso para vocês, como eu gosto desse clima. Saudade um pouquinho desse clima. Estava comentando com um amigo, com o Ricardo e Lucivane ali na entrada, tem algumas comidinhas que ficam ainda mais gostosas num clima como esse. Mas enquanto a gente está aqui, eu fico contente com a presença de cada um de vocês e na esperança que Deus continue nos abençoando. A gente de volta a essa série José, Instrumento de Bênção. No mês de abril, nós demos uma pausa nessa série para contemplar a exposição da carta de Paulo a Filemon. E agora nós estamos de volta. A ideia é nós chegarmos no último domingo de maio e termos terminado essa série. Até por isso, hoje, ao invés de eu mesmo orar, né, vocês verem que nós não tivemos o nosso momento de oração durante o louvor, eu queria contar com a ajuda de vocês. Eu queria que 2 voluntários pudessem erguer a sua voz e entre nós aqui orássemos. Antes, dizendo que Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Que a nossa comunidade, ela seja reconhecida por tentar ensinar fielmente as Escrituras. E é isso que eu gostaria que esses 2 voluntários pudessem orar. Então, orar para que a nossa comunidade, a Igreja Batista Fonte, pudesse ser uma fonte fiel na exposição da verdade. E que aproveitasse e orasse por mim também. Eu que tenho o privilégio de estar mais vezes aqui no púlpito, poder, domingo após domingo, e todo aquele que aqui estiver, possa falar da verdade, da palavra do Senhor. 2 pessoas, quem gostariam? Ergam suas mãos para eu saber. Amém. Então nós chegamos no capítulo 45 de Gênesis, esse que é o coração desse último trecho do livro de Gênesis. Vale lembrar aqui que Gênesis é dividido em 10 partes, marcadas por uma palavra que nós vimos lá no capítulo 37, no versículo 2. Essa palavra hebraica Toledot, que traduz aqui no nosso versículo, história da família. Gênesis 37, 2 diz, essa é a história da família de Jacó. E essa é a 10ª vez que ela aparece nesse papel de marcador literário dessa nossa narrativa. Nós vimos também que apesar de José ter proeminência nesse último trecho, de Gênesis 37 a 50, Moisés, o escritor desse livro, ele deixa claro que esses capítulos não são exatamente sobre José, mas sobre a geração, sobre a família de Jacó, pai de José. E até por isso que não deveríamos nos surpreender com o capítulo 38, por exemplo, que tem como personagem principal Judá. Ele que é tataravô de Jesus. E ele que, como vimos, foi exemplo de alguém transformado para servir como instrumento de bênção no plano soberano e salvífico de Deus. Gênesis 44 foi o texto que nós estudamos na nossa última mensagem dessa série. E nós, como leitores dessa divina narrativa, e José como irmão de Judá, ainda que não reconhecia o seu irmão José, nós sabemos que Judá, ele já havia passado nesse teste que José tinha aplicado aos seus irmãos. José, ele queria ter certeza que seus irmãos não eram os mesmos, ou piores, de quando o venderam como escravo. Cerca de 20 anos desse momento que nós estamos na narrativa. José, ele possivelmente também queria ter certeza que seu irmão Benjamim não estivesse sofrendo como ele sofreu por ser filho da mulher amada pelo seu pai, Jacó. Eu não tenho dúvida de que Gênesis 45 é um dos capítulos com mais emoções nas Escrituras. Porque são poucas as pessoas que experimentam a situação de todo o contexto de vida de José. Qual o contexto? O sofrimento causado pelos irmãos?
O sofrimento causado pelos chefes, ou melhor, os senhores que José teve, as dificuldades da vida dele. Sim, é esse o contexto, mas não foi qualquer sofrimento causado por familiares, e não foi qualquer dificuldade. Quem de vocês aqui já foi vendido como escravo pelos próprios irmãos? Quem de vocês já trabalhou forçado por anos numa cultura diferente da sua? Quem de vocês já foi para a prisão injustamente? Quem de vocês já esteve numa posição até de poder se vingar dos seus ofensores, mas ao invés disso, ter encorajado a reconciliação? Porque é exatamente assim, todo esse contexto de tanto sofrimento e dificuldade, que o capítulo 45 traz para nós uma das mais belas cenas das Escrituras. Cenas que têm o bom aroma do perdão. No capítulo 44, nós vimos as atitudes de um homem arrependido. O Judá que José conhecia, aquele que deu a ideia de vendê-lo aos ismaelitas, lá em Gênesis 37, é outro homem no capítulo 44. Por quê? Porque se arrepender dos pecados que cometemos transforma vidas. Em especial, quando nos arrependemos de ter negligenciado o único Deus verdadeiro, de reconhecê-lo como quem Ele verdadeiramente é. Jesus, na sua primeira vinda, disse que não veio para chamar os bons, mas para chamar os pecadores. E como os pecadores deveriam responder ao chamado de Jesus? Arrependendo-se dos seus pecados. Enquanto Pedro pregava para uma multidão de gente da Judéia em Atos 2 sobre Jesus Cristo ser o Messias, as pessoas aflitas em seus corações lhes perguntou, então, o que faremos? E o que Pedro respondeu? Arrependam-se. Não basta, prestem atenção, não basta estarmos informados que somos pecadores. Nós precisamos fazer algo, e o algo que precisamos fazer começa confiando em Jesus Cristo para transformar as nossas vidas. E essa confiança, como em uma moeda, ela tem duas faces. Uma delas é tendo fé na obra de Jesus Cristo. A outra face é se arrependendo, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E como eu disse, especialmente o pecado de ignorar quem Deus realmente é. A questão, para ser mais claro, não é meramente pedir perdão porque eu traí o meu cônjuge, porque eu roubei o meu chefe, porque eu fui buscar satisfação nas drogas, porque eu xinguei a minha mãe, porque eu gastei todo o meu dinheiro em roupas e joias. Por quê? Por quê? Por quê? Tudo isso é pecado e devemos pedir perdão. Tanto para Deus quanto para a pessoa que nós ofendemos. Mas o ponto principal é pedir perdão por ter negligenciado, por não ter percebido que Deus sempre esteve perto, disponível para acolher todo aquele que de todo o coração o procura. Ou seja, pedir perdão pela nossa incredulidade. Se você já creu em Cristo, não deixe de alimentar a sua alma com a palavra do Senhor. Porque ela é o principal meio que o Espírito Santo que habita em você usará para que você, além de identificar o pecado, se lembre que não é mais escravo do pecado, mas servo do Senhor Jesus. As atitudes de Judá no capítulo 44 são frutos de um coração arrependido, de um arrependimento que não errou o alvo. É verdade que em Gênesis nós não vemos todo esse desenvolvimento teológico que eu acabei de falar para vocês, porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e nós sabemos que Deus se revelou a nós de forma progressiva, a ponto de hoje nós temos a Bíblia completa, nós não temos necessidade de qualquer adendo na palavra de Deus, para nos ensinar, para nos arrepender, para nos corrigir, para nos instruir na justiça. Com qual objetivo? A fim de estarmos preparados para viver plenamente para Deus.
antes de nós entrarmos nessa festa que começa no capítulo 45 de Gênesis, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando foi a última vez que você disse para Deus: Senhor, eu peço perdão por isso, por aquilo? Quando foi a última vez que você pediu perdão a uma pessoa que você ofendeu? E eu sei que você peca, e não é porque eu tenho uma bola de cristal, porque eu jogo búzios. Eu sei, porque Deus ensina isso com clareza na Bíblia. Ela também ensina que nós pecamos com frequência. Por isso eu digo, se você não tem tido o piedoso hábito de se arrepender dos seus pecados, então pode ser que você não consiga curtir a festa que nós estamos a ponto de ler e de estudar. Se você está em falta com essa essencial característica que devemos ter como cristãos, de nos arrepender dos nossos pecados, eu espero que a mensagem de hoje lhe desperte para você não deixar para amanhã o que você pode desfrutar hoje. E José seguramente não queria deixar para amanhã a festa que ele tinha para desfrutar hoje. Gênesis 45 começa assim. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. José tinha acabado de dar um discurso que manifestava o seu caráter aprovado. As suas palavras e seguramente a emoção que ele falava com o governador do Egito, e ele ainda não sabia que aquele governador era o próprio José, mostravam tremendo zelo pelo bem-estar do pai, proteção incondicional pelo irmão mais novo e fidelidade. O que Judá havia prometido ao pai, ele prometia cumprir. Não havia mais necessidade de José testar o caráter dos seus irmãos. Não havia mais necessidade de manter as aparências. O que José experimentava era a alegria dos resultados de um arrependimento que Deus usa para transformar as nossas vidas. E que seguramente havia transformado a vida de Judá, que naquele instante falava como líder e representante entre os seus irmãos. Foi José que orquestrou toda essa trama, mas foi Judá que precipitou o desejo de José se revelar para os seus irmãos. Foi o novo Judá que trouxe o fogo que ferveu o coração de José para encerrar o teste e dizer quem ele era e poder testemunhar da soberania e da providência de Deus. Depois que José se revelou aos seus irmãos, ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. E com o coração grato a Deus pela oportunidade de ser instrumento dele para salvar a sua família da fome e se reconciliar com seus irmãos, José se pôs a chorar tão alto que até os egípcios o ouviram. Até o faraó ficou sabendo. Eu não conheço uma história sequer de reconciliação. Pais, filhos, irmãos, cônjuges, parentes, amigos, que não tenha sido marcado pela grande quantidade de lágrimas. Choros como esses são selados para o resto das nossas vidas. E são choros bons, muito bons. Na minha casa, quando meus filhos me veem chorando, e eu acho que eu sou quem mais chora lá em casa, eles já até me perguntam: papai, esse é um choro bom? O choro de reconciliação sempre é um choro bom. E José estava muito entusiasmado com a reconciliação, mas os irmãos ainda processavam tudo que estava acontecendo, a ponto de José querer insistir que a ficha deles caísse mais rápido. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Há poucos minutos antes disso, José ainda usava de intérpretes para conversar com seus irmãos. Além disso, foram aproximadamente 20 anos de mudanças físicas num rapaz que, quando foi vendido como escravo, tinha 17 anos. Talvez ainda mais surpreendente para aqueles irmãos era o fato daquele governador, do superintendente do Egito, ser o irmãozinho
José. Ele era o 11º filho de 12. Eles estavam espantados. Então José pediu que eles chegassem mais perto. E quando chegaram, José se identificou. Sou eu, José, o irmão que vocês venderam para o Egito. E eu arriscaria dizer que ele ter lembrado os seus irmãos disso, não que os irmãos tivessem se esquecido disso, mas pode até ter gerado mais espanto, talvez mais medo. Por quê? De novo, José não era qualquer um no Egito. José era o 2º homem mais importante daquela poderosa nação, única na região que conseguia se sustentar e salvar os povos vizinhos da fome. E tudo isso por causa da instrumentalidade de José. Em outras palavras, José tinha em mãos a faca e o queijo, caso quisesse se vingar dos irmãos. Mas, sorte dos irmãos, isso nem passava pela cabeça de José. O que estava na cabeça dele era exatamente o que ele queria que seus irmãos soubessem e que eu gostaria que todos nós nunca mais nos esquecêssemos. Ele disse aos irmãos: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Esse é o tipo de afirmação que fez José um personagem bíblico tão especial para mim. Apesar de tudo que ele sofreu, e muito disso por causa dos irmãos, José, ele está consciente, como sempre esteve, que nada do que aconteceu fugiu do plano de Deus, e que José entendia ter sido revelado para ele, lá naqueles sonhos de Gênesis 37, quando ainda ele estava com a família dele. Eu não quero que vocês jamais se esqueçam disso. Deus é soberano. José, ele foi odiado pelos seus irmãos por causa do favoritismo do pai. José foi jogado num buraco, numa cisterna pelos irmãos, enquanto eles discutiam se matariam ele ou se venderiam ele como escravo. José foi parar numa nação que nem tinha a língua que ele falava, em Canaã. Uma outra cultura. E na casa do seu senhor, para quem ele foi vendido, para Potifar, a esposa do camarada o tentava dia após dia. José foi para uma prisão injustamente. E lá na prisão ele foi esquecido pelo parceiro de cela. Mesmo assim, José, quando diante do faraó, foi reconhecido como o único homem capaz de resolver a aflição do rei e o melhor a administrar a nação que Deus usaria para que o seu povo se mantivesse vivo. E assim, desse sequência na história que José ainda não conhecia. Judá ainda não conhecia. Jacó também não conhecia. Mas nós conhecemos. Aquela que, como descreve João em Apocalipse capítulo 13, aquele que foi morto desde a criação do mundo, Jesus Cristo. Eu quero olhar de novo para vocês, para essa passagem agora numa outra versão. Eu vou ler de novo. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Quando eu leio uma afirmação como essa, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu o seguinte à igreja de Corinto: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sem a perspectiva de Deus, quem é que em sã consciência conseguiria olhar para essa história e dizer o que José disse? Ele sabia que seus irmãos eram culpados por tê-lo vendido como escravo. Ao mesmo tempo, ele diz a seus irmãos para não se recriminarem, para não ficarem aflitos. Por quê? Porque, em última análise, Deus já tinha estabelecido que José estaria numa posição de auxiliar toda a sua família. E, de fato, de estar num papel de salvador. Posição essa que Deus já havia revelado a José por meio dos sonhos que ele teve. De novo, lá naquela época, quando José, ele contou para a sua família, mas ele foi mal entendido. E ele foi alvo da ira dos seus irmãos.
Eu já conheci alguns casos de pessoas que, quando dispostas a fazer a vontade de Deus, foram recriminadas pela sua família. O primeiro caso que me veio à mente quando eu preparava essa mensagem foi de um irmão que, quando ele se converteu, a esposa disse para ele: eu não te quero mais. E não é somente relacionamento íntimo, ela não queria mais permanecer no casamento. Não pensem, e isso é bem claro na história de José, não pensem que ser um instrumento de bênção lhe dará uma vida tranquila. Pelo contrário, os conflitos certamente virão. Haverá sofrimento, haverá mal entendimentos, e para deixar bem claro, ser fiel ao Senhor não significa que a sua vida financeira vai melhorar e nem que a sua saúde vai ficar intacta. Cuidado com uma velha frase entre evangélicos que é assim: Deus honra, e aí você fala o nome do camarada, que ele foi fiel, como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo positivo na vida dos seus servos fiéis. Ele não tem essa obrigação. Deus, ele realmente honra, mas ele não honra as pessoas, ele honra a sua própria palavra. E quando a palavra dele contempla as nossas vidas, então nós somos beneficiados disso. Tudo o que acontece comigo e contigo é graça de Deus. É graça. Nem eu, nem você merecemos isso. Voltando um pouquinho do que eu estava falando, e não que isso não tenha a ver, lembre-se que o natural do homem, do ser humano, não é ter a perspectiva de Deus. O natural não é olharmos para as circunstâncias da nossa vida e encará-las como se elas fossem boas. Não é por menos que Tiago escreveu o seguinte na sua carta, logo no comecinho dela: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aquela região do Egito passava por um tempo de escassez, de fome. Hoje, nós passamos por um momento de pandemia. Como é que nós temos encarado esse tempo? Como é que nós temos encarado os nossos negócios estarem ruins? Como é que você tem analisado a necessidade de ficar mais tempo em casa? Como é que você tem encarado a falta de contato pessoal, especialmente dos seus familiares, das pessoas que você mais ama? Como é que você tem examinado as decisões políticas do nosso país? Como é que você tem interpretado ou assimilado o número de mortes todo dia anunciado pelos meios de comunicação por causa da pandemia? Você tem encarado essas dificuldades, essas provações, conforme Deus nos ensina? Você tem encarado com alegria? E por que eu deveria encarar com alegria? Ouça bem. Porque provações são necessárias para o nosso amadurecimento na fé. Claro, eu preciso reagir adequadamente às provações, mas se eu não tiver provações, eu também não terei como provar a minha fé. E, portanto, não terei como desfrutar de um relacionamento mais gostoso, mais profundo, mais íntimo com Deus. Alguns de vocês fazem exercício físico com alguma regularidade. Sabe como os músculos de vocês ficam mais fortes? Porque eles se recuperam das microlesões que acontecem quando você está se exercitando. Eles passam por provações. Se eu não usar as lentes de Deus para viver, eu usarei alguma outra lente. Você não vai ficar sem lente. Se não for a lente bíblica, que lente você pretende usar? Uma lente nihilista? Como se todo o propósito que deve existir está no hoje. Porque nada existe depois disso daqui. Sabe que música que os nihilistas gostam de cantar? Preparem o ouvido.
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Muito bom. E desculpa se eu estraguei a música que marcou a sua infância com o comercial da Faber-Castell. Mas alguém que vive com uma perspectiva nihilista, alguém que acredita que no fim das contas não há mais cores, não há mais nada, a vida simplesmente vai descolorir. Isso é uma perspectiva nihilista. Agora, talvez você queira ter uma outra perspectiva, talvez uma existencialista. O propósito, então, de vida não está o que está lá fora, vem da minha existência. Vem da minha experiência com o mundo. E você é totalmente livre e responsável pelas suas ações. Simone de Beauvoir, ela foi uma filósofa e escritora existencialista. E a sua perspectiva de vida influenciou grandemente o movimento feminista. Quem de vocês nunca ouviu a frase: não se nasce mulher, torna-se? Talvez agora alguns de vocês estejam pensando se ela também não influenciou a ideologia de gênero que nós temos hoje. O feminismo da segunda metade do século passado é a base para diversos movimentos que divergem da perspectiva de Deus. Somente as Escrituras nos oferecem uma perspectiva correta e suficientemente abrangente para interpretar esse mundo, para interpretar a nossa história, para interpretar a nossa história nesse mundo. Somente as Escrituras nos dão a visão do Criador. E porque José usou as lentes de Deus, ele conseguiu interpretar a sua história corretamente. Olha o que ele disse no versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas como grande livramento. Em outras palavras, José está dizendo: irmãos, vocês chegaram agora, mas Deus já havia me enviado através de vocês. Ele me usou como instrumento de bênção para salvar a vida da nossa família e nos dar grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez o administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Irmãos e irmãs, vocês entenderam? José está pedindo que seus irmãos não se recriminem, porque ele tinha a convicção de que Deus foi o agente causador para que ele estivesse no Egito. Foi Deus que o tornou ministro do faraó. Foi Deus que o fez administrador de todo o palácio. Foi Deus que o fez governador de todo o Egito. Notem bem, eu já falei isso, mas repito. José, ele não está dizendo que seus irmãos estão isentos da culpa de ter vendido José como escravo. O que José está dizendo e fazendo é exatamente o que nós devemos fazer por causa de Cristo. Perdoar porque nós fomos perdoados. E sabem por que José consegue fazer isso? Deixa eu fazer essa pergunta de outra forma. Por qual razão José não apresenta qualquer amargura contra seus irmãos? Por que José não apresenta qualquer espírito de vingança contra seus irmãos? Por que José consegue, aparentemente tão facilmente, perdoar os seus irmãos? Porque José conhecia Deus. Se tiver que guardar uma frase de hoje, é essa. Porque José conhecia Deus. E mais especificamente, José conhecia e vivia consciente da soberania de Deus. Saber que Deus estava no controle de tudo era a plataforma do perdão de José. Algumas vezes eu ouço algumas críticas quanto às minhas pregações. Isso é natural de acontecer. Mas uma das vezes a crítica era sobre a praticidade da mensagem. Zambelli, eu acho que você poderia ser mais prático, do tipo, como melhorar meu casamento? Como educar meus filhos? Como abandonar o meu pecado de estimação? Quais os 3 passos para a verdadeira alegria? Quais as 7 características da igreja saudável? E essas possibilidades são infinitas.
E responder essas perguntas é muito importante, mas existe um pré-requisito para isso. É conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. Por quê? Porque as respostas a essas perguntas dependem de quem é Deus. Antes de responder como melhorar o meu casamento, eu preciso saber o que Deus pensa sobre casamento. Antes de responder como educar os filhos, eu preciso saber o que Deus pensa sobre a educação de filhos. Antes de responder sobre como se livrar do pecado de estimação, eu preciso saber o que Deus pensa sobre isso. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o caráter dele, a vontade dele. E então eu entendo as soluções que ele propõe. Por exemplo, hoje temos visto mais uma vez que Deus é soberano. E José, sabendo disso, não teve problema em olhar para todo o seu sofrimento e dizer: havia um propósito para tudo isso. À medida que eu conheço Deus, eu tenho uma visão mais apurada do mundo e até de mim mesmo. Afinal de contas, Deus é o Criador de tudo e de todos. José sabia da soberania de Deus, mas ele não somente sabia, ele confiava nela. Ele confiava em Deus e por isso compreendia que todo o sofrimento que passou eram consequências de ser humano. Mas um ser humano que tinha o seu lugar no plano de Deus, um ser humano que, pela graça de Deus, salvaria vidas. E José não salvou somente a sua família. Ele salvou cada indivíduo e cada povo que precisou de comida e foi até o Egito negociar. E o Egito, ele prosperava porque ele tinha um homem que Deus usou para ser seu instrumento de bênção. Um homem que Deus trabalhou durante anos para capacitá-lo e tê-lo no papel que agora ele exercia. José queria que seus irmãos ficassem em paz, mas ele também queria saber a respeito do seu pai. Voltem depressa, meu pai, digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. José não queria cobrar dos seus irmãos o tempo que ele ficou longe da família, mas ele queria que a família estivesse toda reunida e passando bem. E ele sabia que a sua posição proporcionaria segurança, proporcionaria bem-estar para toda a sua família. E até por isso que ele tinha um plano. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Esse plano ele envolvia a mudança de toda a família da terra de Canaã para o Egito. E a razão desse pedido é que a sua família pudesse fugir da garantida miséria que eles passariam, tendo em vista que a fome ainda assolaria a região por mais 5 anos. Eu não sei quantos de vocês se lembram de ter estudado um evento histórico que nós chamamos de a Grande Seca. E ela aconteceu no nordestino brasileiro. Foram 3 anos. Foi de 1877 a 1879, ainda durante o Brasil de tempos imperiais. 3 anos suficientes para matar de 400 mil a 500 mil pessoas. E esse número ele só não foi maior porque 120 mil pessoas migraram para a Amazônia e mais 70 mil para outras regiões do Brasil. E para piorar, sabe o que também tiveram que enfrentar? Um surto. Não era uma pandemia, era um surto de varíola. Nós estamos falando aqui dessa grande seca de 3 anos. Os piores 3 anos de seca já registrados no Nordeste brasileiro. A Bíblia nos ensina que no Egito seriam 7 anos. As secas do Nordeste inspiraram grandes nomes brasileiros, especialmente na literatura e na música. Eu penso em nomes como o de Graciliano Ramos, de Patativa do Assaré, de Luiz Gonzaga. E a seca, ou a fome no Egito também inspirou. Ela inspirou a alegria. A alegria de José se reconciliar com os seus irmãos. A alegria de José, em breve, rever e estar com seu pai.
A alegria de José abraçar Benjamim, o irmão mais novo de todos. A alegria de José beijar todos os seus irmãos. A alegria do faraó e dos seus conselheiros com a notícia da presença dos irmãos de José no Egito. A alegria tanto de José e do faraó agora, da possibilidade de toda a família se mudar para o Egito. Veja o versículo 16. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Aliás, o faraó, inclusive, ele cedeu as suas carruagens para buscar todos os parentes de José. E ele disse que nem precisavam se preocupar com os seus bens lá de Canaã, porque eles teriam tudo do bom e do melhor no Egito. Inclusive, morariam todos na mesma vizinhança, num local muito nobre do Egito. E nas palavras do faraó, o melhor da terra do Egito. Então, os irmãos, eles fizeram como foram orientados. Eles tinham as carruagens à sua disposição, tinham alimentos para a viagem, cada um deles ganhou uma muda de roupa nova de José. Benjamim, ele ganhou 5, além de 200 peças de prata. Mas dessa vez, não havia nenhum sinal de inveja ou ciúme por parte dos irmãos. Até Jacó receberia presentes, conforme o versículo 23 diz. E no versículo 24, José, ele faz uma recomendação. Não briguem pelo caminho. A Bíblia não nos diz diretamente o porquê de José ter dito isso, mas ele já tinha visto os seus irmãos discutirem. Mas quando eu leio essa exortação, ela me parece muito como de um pai, quando ele fala para os seus filhos, não briga, hein? E na verdade, eu nem creio que José estava brincando de ser pai aqui. Eu acho bastante possível o leitor dessa narrativa, sem conhecer o que está por vir, quando ele lê a história, está desenvolvendo o que está acontecendo na sua mente, ele é capaz de se perguntar, como é que eles vão explicar o que aconteceu para Jacó? E aí eu imagino todo um cenário dos irmãos discutindo esse retorno para Canaã. Eu imagino Rubem chegando para o grupo dos irmãos dizendo, aê, vamos ter que falar para o nosso pai o que aconteceu. Bom que eu tentei salvar José. Eu falei para jogar ele lá na cisterna. Sabe por quê? Porque eu ia voltar e ia tirar ele de lá. Aí Judá aparece, ele diz algo mais ou menos assim, nem olha para mim, vocês todos queriam matá-lo. Fui eu quem dei essa ideia de colocar ele lá no buraco e vender para os ismaelitas. Vocês queriam matar, eu não. Aí Rubem volta a dizer, eu nem estava mais lá quando vocês tomaram essa péssima decisão de vendê-lo. Aí Benjamim também fala, quem não estava lá era eu estava com o pai lá em casa. A Bíblia não fala exatamente isso para a gente, mas uma possibilidade, ou da minha cabeça, um diálogo dessa forma, mas eu creio sim que dá para imaginar alguma coisa assim, pensando nessa demonstração que José tinha dado para eles, para não brigarem no caminho de volta. Afinal de contas, por que eles brigariam se José cancelou qualquer dívida que tinha com eles, tinha perdoado? Assim, partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia. José ainda está vivo, na verdade ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Quando os irmãos contam que José ainda estava vivo e que ele era o governador de todo o Egito, Jacó quase teve um treco. Literalmente, o texto diz, o coração de Jacó estava dormente. E é interessante pensar que quando os irmãos vieram dar essa notícia, Jacó, ele ficou incrédulo, ele não acreditava. Lá no capítulo 37, quando seus filhos manipularam os acontecimentos com José, José acreditou. Mas aqui, quando eles vêm falando a verdade, Jacó não acredita. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. A reação de Jacó ao ver que José estava vivo é semelhante à resposta dos discípulos, quando disseram a eles que Jesus ainda estava vivo. Ficaram chocados, eles estavam incrédulos, estavam sem acreditar, mas que eventualmente tudo aquilo se tornaria num momento de muita alegria. A incredulidade de Jacó, ela cessou quando viu tudo que o Egito acompanhava os seus filhos, em especial
as carruagens. Foram aproximadamente 20 anos acreditando que o seu filho querido tinha morrido, que ele havia sido despedaçado por animais selvagens. Fato é que Jacó nem estava interessado em saber a verdade do desaparecimento de José naquela época. Tudo que ele queria era que José também queria ver um ao outro. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Chegaram tantas coisas em Canaã, mas Jacó não estava interessado nessas coisas, pelo menos não mais do que ir até o Egito e ver o seu filho José. Jacó não queria perder mais tempo, e o início do capítulo 46 nos mostra que sua mudança parece ter acontecido com iminência, essa mudança de Canaã para o Egito. Aliás, é interessante observar, note bem, que Jacó não foi chamado aqui de Jacó, como ele foi no capítulo inteiro, mas ele foi chamado de Israel. O nome que ele havia recebido de Deus e que fala de um novo destino e um novo futuro. E aqui está um novo Jacó. Israel é o seu nome, com uma nova esperança e uma nova expectativa. Afinal de contas, José está vivo. Eu chego ao fim dessa mensagem dizendo que o começo do capítulo de hoje nos mostrou muito sobre os resultados positivos de se arrepender e de perdoar. Toda alegria, toda a festa que testemunhamos não podia ter acontecido sem o arrependimento e o perdão. O arrependimento de ter pecado e a concessão do perdão, para não guardar amargura, para não ser tentado à vingança, por uma reconciliação total e completa. A base para José fazer isso foi conhecer a Deus. Foi conhecer que em sua santa sabedoria e soberania, Deus tem propósitos. Para José, ele se revelou de forma singular, por meio de sonhos. Mesmo porque na época de José, a Bíblia não existia. A forma de Deus se revelar foi de acordo com a necessidade do contexto. E hoje nós temos em mãos tudo aquilo que Deus quis nos revelar, e por isso é possível conhecê-lo. Nós não vamos conseguir conhecer a Deus plenamente, porque Deus é infinito, mas nós podemos conhecê-lo suficientemente para, como José, pensar, falar e agir segundo a vontade de Deus, e de acordo com as lentes, a perspectiva de Deus. Moisés, além de ter escrito Gênesis, ele escreveu também Deuteronômio, ele escreveu todo o Pentateuco. E antes da sua morte e a finalização desse seu último livro, ele escreveu o seguinte, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Existem questões que nós nunca saberemos, somente o Senhor saberá, mas o que foi revelado deve ser conhecido e vivido por nós. E nós temos o privilégio de, em 2021, termos a Bíblia na nossa língua e disponível para todo mundo. Vários de vocês aqui andam o dia inteiro com a Bíblia no bolso de vocês. Vocês sabem disso, né? Porque baixar um aplicativo da Bíblia, provavelmente, se não todos vocês, a maioria de vocês, tem um aplicativo na Bíblia do celular de vocês. O mesmo texto que tem na versão impressa. Em 2012, a minha filha, Nina, ela faleceu quando ela tinha quase um mês de vida. No meu caso, também foi o conhecimento que eu tinha. E hoje eu conheço ainda melhor a soberania de Deus, mas foi ela que me afastou de um quadro de luto profundo. Talvez um quadro depressivo. Conhecer o caráter de Deus foi no que eu agarrei para superar aquele momento delicado e triste que eu e a minha família passávamos. Vários de nós aqui temos passado pela perda de amigos, parentes e familiares em razão da pandemia que nós enfrentamos. A Karen, e isso tem menos de um mês, ela perdeu o avô e a avó. A tristeza não
nos derruba, porque nós conhecemos a promessa de Jesus sobre a vida eterna. E nós sabemos que os avós dela não somente creram nessa divina promessa, como também viveram para que mais pessoas a conhecessem. Eu não tenho dúvidas em dizer que não há nada mais importante que possamos ou que iramos conhecer do que o próprio Senhor, o único Deus. Não é por menos que o profeta Jeremias, ele escreveu: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Quando conhecemos a Deus, identificamos a importância de viver não mais para nós mesmos, mas para servir e amar aquele que primeiro nos amou e derramou seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Quando cremos em Jesus e somos perdoados por Deus, nosso relacionamento com Ele é restaurado. Nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Jesus, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 5. Não há outro meio de se reconciliar com Deus, a não ser por meio de Jesus. Você já sabia disso? Se você já sabia, onde você aprendeu isso? Agora, fala para mim, depois do culto, se você vai esperar até o próximo domingo para conhecer mais a Deus. Para ter esse tempo. Então, 1 hora durante a semana, você vai se dedicar para aprender. É 1 hora durante quantas horas? 24 vezes 7. Ou você vai ficar esperando que Deus se revele para você através de um sonho? Vai ficar esperando que Ele diga o que você tem que fazer por meio de um sonho? E eu acredito que Ele ainda pode fazer isso, mas é pouco provável que Ele faça assim conosco. Sabe por quê? Porque não existe nada mais firme do que a Bíblia. E essas palavras não são minhas, são do apóstolo Pedro. Zamba, eu não sei se devo namorar tal pessoa. As Escrituras têm essa resposta. Zamba, eu não sei se devo investir meus recursos nisso ou naquilo. As Escrituras têm essa resposta. Zamba, eu não sei se devo me mudar de cidade. Eu também creio que as Escrituras têm resposta para isso. Se você já creu em Cristo, você tem todo o potencial de fazer a vontade de Deus. Mas esse potencial, ele é diretamente proporcional a quanto você conhece de Cristo e o quanto você vive aquilo que você conhece. A Bíblia, ela não vai dizer para você qual é o nome da pessoa com quem você deve namorar. Mas ela diz para você, ela aponta as qualidades daquela pessoa. Ela não vai lhe dizer qual é a plataforma financeira você deve investir os seus recursos, mas ela vai te dar os princípios necessários para você considerar isso. Ela não vai dizer para você qual cidade você deve se mudar e nem se deve se mudar, mas ela vai balizar os prós e os contras para que você tome uma decisão com sabedoria e discernimento que vem de Deus. Quando conhecemos a Deus, aprendemos que se arrepender e perdoar não são opções. Amar o próximo não é opcional. Servir a Deus não é opcional. Aprender da palavra dele também não é opcional. Anunciar as boas novas também não é opcional. E até por isso, que com uma frequência mensal, nós celebramos a ceia do Senhor. Deus, por meio do apóstolo Paulo, ele nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O que nós vamos fazer aqui agora é uma ordenança do nosso Senhor.
Mas nós não fazemos isso somente porque é um mandamento, ainda que isso fosse o suficiente, mas porque temos a alegria de celebrar o Evangelho que nos alcançou. E da mesma forma, continua Paulo no seu texto, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Então, por que fazemos isso? Paulo que responde: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo imenso perdão que o Senhor concedeu para todo aquele que em Jesus Cristo creu. Obrigado, Pai, porque dia após dia nós dependemos do Teu perdão para seguir a nossa vida em paz, porque sabemos que nós não somos mais inimigos do Senhor. Tudo isso por causa do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, se entre nós alguém não conhece o Evangelho, alguém na internet que está assistindo junto conosco, Pai, eu peço gentilmente que a Tua graça também alcance essas pessoas, que elas creiam e que desfrutem, Pai, desse benefício eterno do Teu amor. Senhor, muito obrigado. Nós Te louvamos, Pai, pelo tempo que passamos juntos hoje, aprendendo da Tua palavra. Te louvamos, especialmente por causa do nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome dEle que eu oro. Amém. Eu queria terminar esse tempo lendo para vocês o Salmo número 1, os versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.